tá bem? Então, a partir de agora, o evento está sendo gravado. Eu sou José Zlokovic, mais conhecido como Zeca, sou consultor da DGRV. Quero passar para vocês que as perguntas elas podem ser enviadas pelo Q&A, disponibilizado aqui no na nossa ferramenta, e outras informações serão compartilhadas também pelo chat. Então, se os participantes quiserem se comunicar entre si, podem utilizar o chat, mas o interessante é que as perguntas, sejam elas endereçadas a um painelista específico ou a todos, elas devem ser preferencialmente colocadas no Q&A. Se necessário esclarecimento de alguma pergunta ou algum participante que a gente não consiga esclarecer só pela respostas, aí então eu chamarei o participante para abrir a câmera e o microfone e ele poderá participar também, tá? Queremos muito ouvir de vocês, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Eu vou passar aqui brevemente a programação. Nós começamos agora com a abertura da Camila, depois teremos a apresentação da Júlia Machado, o que muda na geração compartilhada. Na sequência, a apresentação do Marco Morato, as cooperativas de energia no âmbito da Lei 14.300. E, na sequência, a apresentação do Guilherme Susteres, o que muda para as cooperativas existentes. No final, os três palestrantes se reúnem para esclarecer dúvidas e incitar novas discussões sobre esse nosso marco legal, a Lei 14.300. Se necessário, nós faremos algum ajuste na agenda, mas eu acredito que vai funcionar muito bem. As perguntas elas vão ser elencadas aqui, agrupadas, e no início a gente vai passando para os palestrantes endereçarem algumas perguntas e, à medida que formos recebendo outras perguntas, vamos endereçando elas também. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora para Camila Iap, diretora no Brasil da DGRV. Camila, por favor. Zeca, muito obrigada, gente. Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui ao nosso 8º encontro do Grupo de Trabalho das Cooperativas de Energia. Eu sei que o formato hoje é um pouco diferente, a gente escolheu aqui fazer um formato webinário, porque, extraordinariamente, esse encontro está aberto, não só para os membros do Grupo de Trabalho, mas sim a qualquer um que quiser participar. Como é um tema muito novo, que está recente, apareceu, então tem muita dúvida, a gente está vendo que o interesse é maior, então, extraordinariamente, hoje é um formato mais diferente, está menos pessoal, né? A gente não está vendo todo mundo, todos os participantes, aqui a carinha, depois a gente, no próximo encontro, volta ao formato anterior, mas isso não quer dizer que a gente não queira interagir, a ideia é que vocês realmente usem as ferramentas aqui. O chat está para conversar um com o outro, e o Q&A é onde a gente vai ficar monitorando para as perguntas para os palestrantes. Então, se tiver uma dúvida, alguma coisa que não foi esclarecida durante a apresentação, a gente vai ter um momento aí para poder tirar essas dúvidas. Então, todos muito bem-vindos, obrigado pela participação, obrigado especial aqui aos nossos palestrantes. E eu quero começar contando um pouquinho sobre o que é o grupo de trabalho das cooperativas de energia, para todo mundo conhecer essa iniciativa. Então, essa é uma iniciativa voluntária das cooperativas de energia renovável, que foram aparecendo, e muitas a gente teve contato aí nos seus primeiros passos, nos primeiros desafios e tudo mais, e vimos que seria muito importante ter esse espaço para que elas pudessem trocar experiências, uma aprender com a outra, a gente entender o que são os desafios em comum para poder atacá-los de forma mais juntos, né, de forma mais eficiente. Então, esse é esse espaço. Então, a gente já está se encontrando há algum tempo, esse é o 8º encontro, a cada 2 meses tem um encontro ordinário e, se necessário, a gente faz encontros extraordinários. Então, o grupo de trabalho, no momento, a DGRV, como Confederação Alemã das Cooperativas, está apoiando aqui a organizar, a mexer, mas daqui a pouco ele cria vida própria e vai caminhar sozinho.
mas a nossa ideia é apoiar aqui nesse começo, juntar, como a gente tem tido muito contato, eu acho que isso é bem importante. Então, no momento, a gente tem formalizado no grupo de trabalho 23 cooperativas, todas formalizadas. Eles trocam experiências por um WhatsApp, a gente achou que era a ferramenta mais rápida e interessante, então, para tudo quanto é dúvida que aparece, e a gente tem visto que o apoio de um ao outro está sendo muito interessante. Além disso, foram criados subgrupos, que são equipes de trabalho com temas que o próprio grupo identificou como prioritários. Então, um dos grupos, logo o primeiro grupo que apareceu, era para como que se iria formalizar, como é que a gente ia fazer esse GT. Depois temos o grupo que trata o tema do ICMS, que é um tema bastante importante aqui para as cooperativas, um subgrupo que trata do tema crédito e um que trata do tema comunicação. Esse é o mais novo, e um que a gente ainda precisa dar muitos passos, porque a gente também percebeu que nós alcançamos sempre as mesmas pessoas, e tem muita iniciativa que não fica sabendo nem do energia.coop, da plataforma que tem lá informação gratuita para quem precisar, o que precisar, até para usar, essa aqui é a ideia, nem conhece o GT, não pode se apoiar aqui, enfim, então a ideia é a gente conseguir divulgar mais, vamos ver se através desse grupo de trabalho a gente consegue achar aí algumas estratégias interessantes. Regularmente, né, nos encontros, a gente tem sempre participantes adicionais, que são as novas iniciativas que estão integrando, aqueles que querem ver como é que é o grupo antes de se formalizar. Então, a gente se contata aí 116 participantes toda vez que a gente vai fazer um encontro desses, e a gente está em contato com mais de 40 iniciativas que já estão aí funcionando e que a gente conseguiu mapear, mas a gente sabe que tem muito mais. Tem outras iniciativas que acabam que ainda não estão mapeadas, né? O Zeca, que é o José Carlos Nokovic, que todo mundo chama de Zeca, que é o coordenador desse grupo, ele ajuda a gente a organizar esses eventos, pensa em toda a logística, em toda a organização aí. Então, a ideia desse grupo é realmente a gente fazer ações em conjunto, poder atacar em conjunto todos os temas que forem de interesse às cooperativas. E queria contar um pouco de como que a gente chegou qual foram os primeiros passos e por que a gente começou a tratar o tema de cooperativas de energia renovável aqui. Esse tema aparece, na verdade, no contato do Marco da OCB, que vai palestrar nos dias de hoje, que viu uma possibilidade ali na ANEEL de incluir as cooperativas na geração distribuída. E, nesse momento, ele, sabendo que na Alemanha existia esse formato, quis saber um pouco mais. E aí contatou a gente foi saber um pouco mais também. E na Alemanha, realmente, o cooperativismo das energias renováveis e já estava muito forte, né? Hoje a gente conta com mais de 800 cooperativas formadas, todas gerando energia. O grande boom se deu ali em 2006, 2007, num momento até de bastante subsídio também ali para a geração de energia renovável, mas no entendimento que as pessoas queriam fazer parte dessa transição energética. Isso não deveria ser um tema alheio às pessoas, de empresas, do governo, de quem fosse, as pessoas queriam tomar as rédeas disso. E por isso elas constituíram cooperativas. Esse foi o formato que elas encontraram para fazer esse projeto conjunto. Então, hoje são mais de 200 mil pessoas que estão envolvidas nesse tipo de cooperativa, e hoje elas não se limitam à geração de energia renovável, né? Estão em todas as tecnologias, tem solar, tem eólica, tem a biomassa, estão em todas essas, mas também já tem outros serviços, entenderam que elas eram também importantes ali para a região para trazer outros serviços, seja de aquecimento, que na Alemanha é muito importante, né? Que a gente não precisa pensar tanto nisso, mas internet, car sharing, bicicleta elétrica, eles têm pensado nisso tudo, e isso também está dando viabilidade ao negócio, porque a cada dia que passa, também a margem para a geração de energia através dos cidadãos também está caindo na Alemanha. Então, essa é uma tendência de expandir os serviços. E aqui no Brasil, então, em 2015, final de 2015, né, essa é a regulação que, a partir de 2016, poderia se gerar energia em conjunto, no formato de cooperativas, outros, mas no de cooperativa também. E aí a gente descobriu que tinha muita dúvida no modelo. E
que precisava de informação. Então, criamos cartilha, participamos de um monte de evento, fomos tentando estruturar isso tudo, e em algum momento a gente percebeu que tem um monte de informação, mas está tudo espalhado por aí, como é que a gente junta? E aí veio a ideia de fazer essa plataforma, que é a energia.cop, que é uma plataforma, eu vou dizer, quase sem mãe nem pai, a gente meio que ajudou a organizar, mas é para ela ser democrática, todo mundo que tiver informação, quiser pôr lá, esse é o lugar. A gente está fazendo uma newsletter uma vez por mês, está enviando as pessoas com as oportunidades, informações, o que aparecer, e quem tiver coisa interessante, pode mandar, que essa que é a ideia, é democratizar a informação e ser de todos. A plataforma, além disso, a gente acabou fazendo um mapa que as iniciativas que existem podem se registrar ali. É gratuito, coloca algumas informações, vai aparecer lá um sinalzinho no mapa onde a cooperativa está inserida. Não precisa ser só cooperativa, a plataforma abarca qualquer forma jurídica que seja motivada por pessoas, né? E a gente chamou isso de energia cooperativa, e não só cooperativas de energia. A legislação até então limitava bastante aqui ao cooperativismo, mas podem ter outras formas. A gente enxerga o cooperativismo como uma forma muito positiva, que vai sempre fomentar a inclusão das pessoas, a democracia, a autogestão, que são coisas muito positivas, mas tem todo um mundo aí afora e nem sempre esse é o modelo ideal para algumas iniciativas. Então, todo mundo pode se registrar lá, fica aberto, põe o seu contato, se quiser põe, mas a gente tem achado que é interessante, de repente alguém está pensando, vou abrir uma cooperativa aqui na minha região, e de repente já tem uma, porque não fazer parte de alguma outra que já está lá e ganhar aí músculos, né? Hoje, na Alemanha, por exemplo, a gente vê que a grande tendência já é de fusões de cooperativas, menos criações de novas cooperativas, até tem, mas já numa intensidade muito menor, mas fusão de cooperativas para ganhar, para ter mais profissionalismo, conseguir contratar técnicos de alta capacidade, conseguir ganhar escala. Então, é uma tendência ali. Aqui também a gente vai vendo que cooperativas que ficam muito pequenas têm algumas limitações, né? Afinal, a margem também não é tão grande assim. Então, convido todo mundo a entrar na plataforma energia.cop, pode registrar lá a sua iniciativa. Se tiver, a gente tem pensado agora como é que a gente vai atualizar já os dados, né? A plataforma já tem mais de um ano, então tem alguns dados, algumas informações que estão ficando desatualizadas, e a gente quer pensar nisso, como que a gente faz de uma forma mais rápida, que não seja trabalhosa para ninguém, mas que todo mundo possa ter lá seus dados atualizados. Muito bem, como uma última curiosidade, para quem não conhece a DGRV, né, a DGRV é a Confederação Alemã das Cooperativas, a gente, como a OCB, representa as cooperativas, só que lá na Alemanha. Na Alemanha são aproximadamente 5.000 cooperativas que estão atuantes em todos os setores econômicos, assim como no Brasil. O cooperativismo na Alemanha é bastante forte, estatisticamente 1 em cada 4 habitantes é sócio de uma cooperativa. Então, isso mostra que o modelo é muito conhecido, muito utilizado e muito seguro. Ele é identificado como um modelo seguro de fazer projetos em conjunto. Então, a DGRV, além desse chapéu da representação, da defesa dos interesses, tem o chapéu da auditoria também. Então, a gente faz auditoria em todo tipo de cooperativa, lá qualquer cooperativa é auditada, e isso tem sido também um ponto de segurança para as cooperativas. Então, o sócio entende a auditoria como um parceiro dele, para que possa ser identificado alguma coisa que tomou o rumo que não estava muito bom, já pode ser identificado antes da coisa estar totalmente caminhando no rumo errado. Então, essa é a ideia aí da auditoria. Então, a gente tem, além dessas coisas, a gente tem vários projetos de desenvolvimento do cooperativismo no mundo. Esse é o entendimento da população alemã, que o cooperativismo é uma forma interessante, que deve ser difundida, que as pessoas que muitas vezes sozinhas não conseguem fazer parte de alguma coisa, mas em conjunto sim. Então, a gente tem disseminado o cooperativismo por várias partes do mundo, a gente tem projetos na Ásia, na África e muito forte aqui na América Latina. Então, trabalhamos muito tempo com cooperativismo de crédito, estamos trabalhando atualmente com pequenas cooperativas agropecuárias no Nordeste, aqui no Brasil, no Norte e no Nordeste, e as cooperativas de energia renovável no território nacional. Então, eu sei muito rapidamente, né, o que a gente está fazendo para vocês
conhecerem a gente. Todos sejam muito bem-vindos. E aqui eu quero dar um especial agradecimento à Júlia, ao Marco e ao Guilherme, que vão compartilhar aqui a experiência deles, tudo que eles já puderem compartilhar, né, de uma coisa tão nova e que está surgindo tanta dúvida. Então, um super agradecimento especial a dedicar o tempo aqui para estar com a gente, para discutir, para já receberam algumas perguntas, mas com certeza vão ter mais. E espero que no futuro a gente possa trilhar junto, né, novas ideias, coisas e oportunidades que aparecerem. Agradeço também ao Zeca por toda a organização e coordenação aqui do evento, pensar na temática e tudo mais, que eu sei que isso sempre dá bastante trabalho. Então, bem-vindo a todos. Devolvo a palavra aqui para o Zeca e vamos lá, que o tempo é precioso para a gente ouvir aí as novidades. Verdade, Camila. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para a Júlia e para o Guilherme, que eu ainda não havia dado boa tarde. Obrigado, Camila, pelas palavras aí, pela ótima introdução. Eu quero convidar vocês também para conhecerem um pouco mais da atuação do GT. Tá? Tem uma página do GT lá na plataforma energia.coop e nessa página você pode encontrar também o formulário para fazer parte desse grupo de trabalho, tá? O grupo de trabalho voluntário, mas que pretendemos, alcançamos muitas coisas no ano passado e pretendemos alcançar mais ainda. Eu vou compartilhar com vocês o link aqui no chat para que vocês possam conhecer um pouco mais e, quem sabe, se inscrever também. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para a nossa palestrante convidada, a Júlia Machado. Júlia, me corrige se eu falar errado o nome do escritório, mas é Tawil Shecker, associados a Mayer Brown. A Júlia é consultora em eletricidade e indicada a diversos prêmios, mas eu não vou me alongar na apresentação da Júlia, vocês vão ver pela apresentação dela como ela está aí à frente da produção de conhecimento nesse setor, interpretação da Lei 14.300. O escritório da Júlia e ela foram ela foi uma dos responsáveis pelo informativo que eu compartilhei com vocês no convite dessa reunião. Então, é um ótimo resumo para quem está familiarizando-se com as alterações que chegaram, mas eu acredito que depois dessa 1 horinha de hoje que teremos de apresentação e discussão, vamos sair tinindo no assunto. Júlia, por favor, com você. Pessoal, muito obrigada a vocês pelo convite. Na verdade, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao Zeca por toda a organização do evento, a Camila por esse trabalho fantástico da DGRV. Na realidade, eu tive um breve contato, eu acredito, com os materiais que vocês produziram de cooperativas muito tempo atrás, acho que 2018, quando eu estava ajudando um primeiro cliente a estruturar toda uma cooperativa num formato até bastante criativo. Enfim, é um prazer enorme estar aqui. Eu já tive a oportunidade também de conversar um pouco com o Marcos, da OCB, é um prazer também estar aqui com o Guilherme, eu tenho certeza que vai ser uma tarde de trocas muito rica, né? A gente tem uma equipe muito diversa, e com certeza também os próprios... A audiência que está conosco hoje nesse evento tem bastante experiência e uma visão bastante prática da lei e de tudo que está acontecendo, então essas trocas são realmente muito, muito ricas sempre. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, vocês me avisam, por gentileza, se estiverem enxergando. Estamos vendo, Júlia, mas ainda não no formato tela cheia. Agora sim, né? Tudo. Ainda não? Não, por enquanto a gente está vendo o modo PowerPoint. Tá bom, desculpem, eu vou compartilhar novamente. Aqui, agora sim, correto? Correto, perfeito. Então, tá bom, tá ótimo, pessoal. Eu vou ficar encarregada, então, dessa primeira avaliação. Eu sou advogada, né, sou integrante hoje, eu sou consultora no Tawil Shecker Mayer Brown. Vou apresentar um pouco o Mayer Brown para quem talvez não tenha tanta familiaridade, ainda não conheça.
Mayer Brown é um escritório de origem americana, que hoje está espalhado em todos os continentes aí nos principais centros de negócios do mundo. Aqui em São Paulo nós temos 4 sedes e, como é natural do setor não, na realidade, da nossa advocacia brasileira, no Brasil o Mayer Brown é representado, enfim, pelo Tawi Sheker. Então, aqui a gente faz toda a avaliação de direito brasileiro mesmo, nossos advogados aqui são, enfim, especialistas em diversos setores, e a gente sempre consegue também trocar experiências e ideias com sócios e equipes de outras regiões. Então, acho que acaba sendo um pouco, para mim, pessoalmente, acaba sendo um pouco uma escola também. Então, só queria apresentar o Tawi Sheker para vocês, para quem ainda não conhece. Eu sou Júlia Batistella Machado, eu sou, como disse, sou consultora, né, especializada numa área de energia elétrica no escritório. O escritório tem uma tradição de óleo e gás bastante forte, e assim como todos os clientes de óleo e gás estão, de certa forma, migrando para elétrico, estamos cada vez mais crescendo a nossa equipe de elétrica em todo o mundo, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. Eu vou então contar um pouco, deixa eu só tentar tirar essas coisas do Zoom aqui, vou contar um pouco do histórico do marco legal da geração distribuída, e eu vou voltar um pouco mais do que normalmente se volta, né? As pessoas normalmente contam 2020, 2021, 2022, eu vou voltar a 2012, que são 10 anos, na realidade, que nós temos de geração distribuída no Brasil. Mas a gente pode perceber que ela foi, entre aspas, funcionando, pegando tração, né, a cada alteração regulatória ou legislativa. A legislação em si para a geração distribuída sempre foi muito importante para atrair o interesse, né, o conhecimento das pessoas sobre o tema, e também gerar, de certa forma, uma certa corrida, uma corrida aos pareceres de acesso das distribuidoras, enfim. Então, a gente volta lá a 2012, com a primeira resolução normativa da ANEEL, a resolução 4, desculpem, aqui está o número 2, 484, ela ainda não tinha exatamente uma lei por trás dela, né? A ANEEL foi um pouco criativa, digamos assim, naturalmente não criou o modelo do zero, né? Buscou referências, mas a gente tem então uma resolução que não tem exatamente uma base em alguma lei mais detalhada, né? Tem base na atribuição da ANEEL de emitir regulações, mas nada muito específico em lei. Em 2015, então, há primeiro uma expansão, um aumento da capacidade máxima instalada para esses empreendimentos que poderiam ser caracterizados como geração distribuída, primeiro para 3 mega e para hídricas e 5 mega para outras fontes. E em 2015 também quando primeiro cria um conceito de geração compartilhada, que é um conceito que a gente vai focar um pouco nessa apresentação. Mas mesmo assim, aqui embaixo vocês podem acompanhar o número de unidades com geração distribuída que tinha a cada ano. Então, assim, desde 2012 até 2015, eram apenas em torno de 2.000 unidades com geração distribuída, ainda um número bastante baixo, né? De 2015 a 2017, a gente percebe um salto bem significativo. Passa para 22.000 o número de unidades com geração distribuída. E o que acontece, então, em 2017? Né? Em 2017 é quando entra em vigor um dispositivo mais antigo que falava que as distribuidoras finalmente deveriam ter um sistema eletrônico para receber os pedidos de conexão de geração distribuída. Então, isso dá, de certa forma, uma velocidade maior realmente para a conexão e dá maior visibilidade, inclusive porque essa alteração de 2017, ela teve outras finalidades também, inclusive para permitir que fontes hídricas também chegassem a 5 megawatts, que até então era algo
exclusivo de outras fontes. O que ficou estabelecido? Isso estava estabelecido desde 2012, mas sempre, de uma certa forma, foi sendo postergado, que em 2019 haveria uma revisão da 484. O que acontece em 2019? Primeiro, há diversas consultas públicas na ANEEL e essa revisão atrasa. Em paralelo, a gente sabe que teve, então, esse PL, o PL 5829, que começa a tramitar na Câmara, e daí, quando atrasa a revisão da 484, e a gente pode falar que atrasa porque estava expressamente previsto na 484 que ela seria revisada até dezembro. Quando atrasa, a ANEEL continua tratando sobre o tema em 2020, até que a ANEEL recebe um ofício do TCU recomendando que a ANEEL retire de um momento para o outro todos os subsídios de GD. O que o TCU quis dizer com subsídios da GD, né? A ANEEL, até então, ela estava avaliando vários cenários de como atribuir, como os usuários de geração distribuída deveriam pagar as tarifas da distribuidora, né, que são basicamente separadas em dois grandes grupos, né? A gente tem a TE, que é a tarifa de energia, e a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema, que é basicamente o transporte do sistema, e cada uma dessas tarifas, elas têm umas subdivisões. Então, a energia, que a gente paga para a distribuidora quando é um consumidor cativo ou potencialmente cativo, a gente paga não apenas ela, mas também encargos, né? Há diversos encargos que incidem sobre a tarifa, o valor especificamente da energia elétrica dentro dessa tarifa. No outro lado, que é a tarifa do uso do sistema, a gente tem a parte que é o transporte, né? A gente tem a parte do transporte que é feita pelas transmissoras, que a gente acaba chamando de tarifa fio A, a parte da remuneração das próprias distribuidoras, que é o fio B, tem também encargos específicos ali, incluídos na TUSD, e além disso tem perdas perdas técnicas, não técnicas, que a distribuidora tem, dentro de algum limite, possibilidade de repassar para o consumidor. A ANEEL, então, ela estava, nesse momento, 2019, 2020, ela estava selecionando, basicamente, quais caixinhas que ela ia permitir que a unidade com geração distribuída pagasse ou deixasse de pagar. O TCU enxergou isso como uma transferência de custo do sistema para os usuários que não têm OGD. E a recomendação, que até teve nome de determinação, foi bastante expressa, foi que a ANEEL, em 90 dias, apresentasse esclarecimentos e, de fato, retirasse esses subsídios da AGD. Esse ponto eu acho interessante colocar, porque muita atenção se formou nesse momento a possibilidade de a lei taxar o sol, né? Havia um discurso, uma preocupação nesse sentido. Mas se a gente parar para pensar, na realidade, se não fosse o marco legal da geração distribuída, a orientação do TCU era que não tivesse nenhum tipo de benefício tarifário para a GD. Então, de certa forma, naquele momento em que o projeto começou a andar com mais força, ele teve até um viés mais pró, de certa forma, pró-GD, porque se não fosse ele, a gente teria uma situação, na realidade, muito, muito pior em termos de tarifa. Eu peço desculpas aqui, na versão que a gente vai encaminhar para vocês em seguida, a gente coloca o número da REN correto. Então, finalmente, lá em 2022, foi agora no início do ano, foi publicada a lei, que é a 14.300. Ela foi publicada, ela tem a data de 6 de janeiro, né? Mas a data de publicação do Diário Oficial é 7 de janeiro, que é, então, o marco legal da GD. Olha como é interessante ver como
o número de unidades com geração distribuída conectadas à rede disparou, né? A gente começou lá 10 anos atrás com naturalmente nenhuma, né? Porque foi quando surgiu o conceito, e ele vai subindo. Em 2019, quando havia uma expectativa de que a ANEEL, de alguma forma, valorizasse aqueles empreendimentos que já estavam conectados ou que já tinham parecer de acesso, o número dobra. E de 2020 a 2022 o número dobra novamente. Então, hoje a gente tem 840 mil unidades com geração distribuída. Isso é um crescimento bastante significativo e bastante rápido também. E acho interessante, né? Sempre, de alguma forma, acho que acompanhando essa atenção legislativa do tema, né? Daí, agora entrando um pouco mais no aspecto que eu fiquei de avaliar aqui, como sou advogada, eu trouxe alguns trechos de lei. Esse especificamente eu acho bastante importante, né? Então, o que a nova lei diz? A nova lei, ela tem uma definição específica do que é um consórcio de consumidores de energia. E eu vou explicar um pouco mais para frente por que isso é tão importante, mas basicamente a lei fala que o consórcio é uma reunião de pessoas físicas e ou jurídicas. Isso é relevante porque até então o consórcio era algo na lei, né, previsto na lei das SAs, como um instrumento, enfim, um instrumento contratual até para pessoas jurídicas especificamente, né. Outras flexibilizações aí que foram bem vistas da nova lei é que como geração compartilhada está não só o consórcio, que a gente já falou, a cooperativa, que é a estrutura que já existe desde 2015, e também condomínio civil voluntário e condomínio edilício, que depois a gente entra um pouco mais na diferença jurídica. E tem um trecho interessante também na lei que fala assim: qualquer outra forma de associação civil. É uma redação bastante ampla, né, que nem faz tanta referência a uma associação civil, porque tem associação civil no Código Civil, né, mas é uma redação até um pouco mais ampla, fala qualquer outra forma de associação civil. E aqui, novamente, também nessa descrição, fica desde logo claro que essas modalidades, elas podem ser compostas tanto por pessoas físicas como jurídicas, né? Eu vou passar um pouco mais agora um comparativo ali do que a gente tem hoje de geração de modalidades, na verdade, o que a gente tinha antes da nova lei. O primeiro item, né? Consórcio. Como eu tinha dito, o consórcio antes, ele era previsto na lei, né, para pessoas jurídicas. E a lei das SAs tem, inclusive, um procedimento um pouco burocrático de registro do consórcio na junta comercial. Só que, paralelamente a essa burocracia, na realidade, do consórcio, se criou um entendimento de que poderia ter consórcios atípicos, que seriam consórcios que não estão expressamente previstos na lei das SAs, que no limite até poderiam aceitar pessoas físicas, não serem registrados na junta, enfim, mas em princípio o consórcio típico, né, previsto na lei, ele seria muito mais específico para a pessoa jurídica e também com algumas, a rigor, com algumas burocracias de registro. O que é interessante nesse novo regime é que sim, foi mantida a possibilidade de geração compartilhada por consórcio, mas também agora tem uma previsão legal, porque a gente não está mais falando de uma resolução normativa, né? A gente está falando de uma lei, a gente tem uma previsão legal para a participação de pessoas físicas em consórcio. Então, esse é um ponto interessante que, enfim, não sei até onde foi proposital da lei, mas teve esse efeito, hoje está lá escrito que está escrito em uma lei que o consórcio pode ter pessoas físicas.
Um segundo tipo, uma segunda modalidade, e que vocês estão bem familiarizados, é a cooperativa, né? A cooperativa tem um outro lado. Se consórcio é mais para pessoas jurídicas, era mais para pessoas jurídicas, a cooperativa, ela segue a lei do cooperativismo, que é uma lei bastante rígida, né, em termos até de governança, de forma de rotatividade de administração, enfim, e ela tem nessa lei uma previsão de que a participação de pessoas jurídicas deve ser excepcional, ou seja, a cooperativa seria mais apropriada para pessoa física, o consórcio mais para pessoa jurídica, né? A cooperativa, vocês estão mais familiarizados até que eu, imagino, ela tem também suas burocracias, ela precisa de uma pré-análise, um registro no sistema que o Marcos vai conversar muito melhor com vocês daqui a pouco, e também o registro na junta. O que é interessante agora nesse novo regime é que também tem como nós lermos aqueles dispositivos que eu coloquei na tela como uma previsão legal para a participação de pessoas jurídicas nas cooperativas de consumidores de energia elétrica. A gente sabe que já era de uma certa forma permitida, mas precisava ter toda uma fundamentação de que a empresa também tinha a mesma finalidade da pessoa física, e daí tinha dúvidas se poderia ter mais empresas do que pessoas físicas, enfim. Aqui a gente pode ler, uma das formas a gente ler, que tem um pouco mais de flexibilidade também para a cooperativa vindo dessa nova lei. Um terceiro ponto, e essa forma do condomínio edilício, ela já até estava prevista no regime anterior, apesar de não tanto utilizada. O que acontece? O condomínio edilício, basicamente, a gente pode até pensar no condomínio do nosso apartamento, da nossa casa. Ele tem uma área privativa, uma área comum, as pessoas pagam as despesas comuns, cada um fica responsável pela sua área privativa, enfim. A característica na geração distribuída para o condomínio edilício, que é o que mais trava, de certa forma, é que precisam ser propriedades contíguas ou a mesma propriedade. O que é contíguo? Contíguo é que não tem nenhum tipo de via. Via, uma rua, uma linha de transmissão pode ser considerada uma via, um duto pode ser considerado uma via. Um termo bastante amplo que pode ser considerado uma via. O condomínio edilício ele também está previsto no Código Civil. A constituição dele é diferente, né? Você faz a convenção e registra no registro de imóveis. Então, até aqui, a gente também está falando de uma forma de constituição que segue um rito, uma forma específica, né? E o condomínio edilício, ele continua existindo aqui no novo regime, então, sem tantas alterações até aí. O que nós temos de mais novidades mesmo, além daquela flexibilização pessoa física, pessoa jurídica, são as formas de condomínio civil voluntário e o que a lei chamou de outras formas de associação civil. No regime anterior, não era prevista, né, eu até tinha a Procuradoria-Geral junto à ANEEL, ela tinha até pareceres, né, que tratavam de quais as formas possíveis de geração compartilhada, e ela era bem categórica em consórcio, cooperativa, e agora a gente tem formas novas, formas mais dinâmicas e, de uma certa forma, menos engessadas, né? O condomínio civil, por exemplo, voluntário, eu acho que para dar para ilustrar o que seria isso, a gente pode pensar no condomínio civil que não é voluntário, por exemplo, quando alguém deixa em herança para os seus filhos, por exemplo, uma casa. Então, temos 3 pessoas ali, digamos, filhos da falecida, no caso, que herdaram essa casa em condomínio civil. Naquele caso obrigatório, né, porque não necessariamente eles quiseram se unir para ter aquele bem. E o que é importante? Ninguém ali é dono, uma pessoa dono da cozinha, outra pessoa da sala, outra pessoa do quarto, não é assim. Na realidade, todo mundo, digamos que sejam 3 pessoas de percentuais iguais, é proprietário de 33,33%
da cozinha, 33 da sala, 33 do quarto. Esse é o condomínio obrigatório, mas nada impede que as pessoas formem condomínios entre elas sempre que tiver vontade, sempre que houver vontade no sentido jurídico, assim, né, de você se obrigar e adquirir direitos também. O condomínio civil voluntário, ele tem uma legislação bastante ampla, ela não é tão, por exemplo, não tem nem forma de registro específico, como tem para consórcio e cooperativa na junta, para condomínio edilício no registro de imóveis, e até para associação civil tem um registro específico. No condomínio civil voluntário não tem esse registro, então é uma forma realmente bastante ampla, que dá uma certa liberdade. Por outro lado, o novo regime, ele impôs para essas duas formas novas, o condomínio civil voluntário e a associação civil, a necessidade de uma garantia de fiel cumprimento, que eu vou tratar daqui no próximo slide. Então, tem esse porém dessa nova forma. A associação civil, isso tudo que a gente está falando aqui, a gente sempre precisa ter em mente que a gente está em um determinado momento do tempo que recém foi emitida a nova lei, ela ainda não está sendo aplicada, até porque, como a gente vai ver, ela tem um período de transição, que está sendo, nesse momento a gente está num período de transição, basicamente ela começa a ter os seus maiores efeitos a partir do ano que vem, mas é interessante saber que a gente está nesse momento de tempo, deve vir uma regulação da ANEEL. Então, todos esses pontos que a gente está tratando ainda são, de fato, na legislação muito amplos. A gente não tem o detalhamento ainda, porque o detalhamento virá, né? E até é um dos pontos que a gente coloca mais para frente como importante de a gente acompanhar. Então, ainda precisaremos saber quais são os maiores outros requisitos, exigências que possam ser colocados com relação ao condomínio civil, por exemplo, e associação, que são formas novas. Mas a associação civil, então, passando, ela também está prevista no Código Civil e precisa de um registro, num registro num cartório de pessoas jurídicas, enfim, para adquirir a personalidade jurídica. Como eu tinha mencionado lá, a redação é bastante ampla, ela fala assim, outras formas de associação civil, a gente ainda vai precisar acompanhar para saber que outros tipos que não sejam a associação civil do Código Civil, que vão ser enquadrados nesse conceito tão amplo. E assim como o condomínio civil voluntário, também a associação está sujeita a essa garantia de fiel cumprimento. O que é a garantia de fiel cumprimento, né? É uma prática que a ANEEL já tem bastante com relação à geração centralizada e que, de uma certa forma, até porque tem essa corrida, digamos assim, aos pareceres de acesso, ela está querendo impor também a geração não só compartilhada, mas a geração distribuída, né? O valor dessa garantia de fiel cumprimento, que ainda também será objeto de regulação da ANEEL, né, as formas de garantia, formas de execução da garantia, etc. Mas a gente pode pensar que talvez siga um pouco o que fala a resolução de geração centralizada, mas ela deve ser aportada num percentual sobre o valor do investimento. Para a geração centralizada, por exemplo, a ANEEL tem um número padrão, um número mágico, de 4 milhões por megawatt, que seria o valor do investimento na geração centralizada. Então, pode ser que ela crie algo semelhante para a geração distribuída também, para estimar qual é o valor desse investimento e poder aplicar esse percentual da garantia. Tem 2 percentuais diferentes, né? 2,5% para usinas entre 500 e 1 mega e 5% para usinas acima de 1 mega. Alguns marcos importantes, né? Eu vou até... marco importante. Se em janeiro de 2022, quando entrou em vigor a lei, algum projeto já tivesse parecer de acesso vigente, né, mas ainda não tivesse o contrato de conexão com a distribuidora,
esse projeto, o titular desse projeto deve apresentar a garantia de fiel cumprimento até dia 7 de abril. E se não fizer, ele pode perder o parecer de acesso, pode ter o parecer de acesso cancelado. Um outro ponto da lei que é relevante também é que ela permite que se desista da solicitação do acesso, mas se a desistência for com mais de 90 dias após a emissão do parecer de acesso, então vai ter a execução da garantia de fiel cumprimento. Outras hipóteses de execução da garantia de fiel cumprimento vão ser ainda reguladas pela ANEEL, nessa regulação que está prevista para o segundo semestre desse ano. Um ponto que é de fundamental importância, até para vocês que estão nos assistindo aqui, é que a garantia de fiel cumprimento, de uma forma bastante expressa, ela não se aplica a consórcios, cooperativas e empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, por exemplo, o condomínio edilício. Então, tudo que nós conversamos aqui sobre garantia de fiel cumprimento, eles vão se aplicar principalmente para aquelas novas formas, né? A associação civil, o condomínio voluntário, mas não para cooperativas, consórcios e condomínios edilícios, tá? E aqui a gente tem, acho que uma das coisas mais complicadas dessa nova lei, e que eu não vou entrar tanto no detalhe, mas acho que todo mundo que já parou para tentar ler essa lei deve ter ficado um pouco confuso pela quantidade de regras de transição que ela tem. E a redação também nem sempre é tão clara, né? A forma de organização da lei tem artigos no início e no final dela que se complementam, tem que ser lidos em conjunto, enfim. De uma forma muito rasa, tá? Isso não é uma... não tem a intenção de ser uma avaliação exaustiva aqui, é sempre necessária uma avaliação caso a caso, né? Até porque essas questões são de maior importância, mas de uma forma muito inicial preliminar, a gente tem uma situação que ficou conhecida como direito adquirido, tecnicamente eu acredito que seja mais uma regra de transição do que um direito adquirido, mas que é o seguinte, a legislação ela se propõe a manter as mesmas regras de tarifas anteriores para todos os projetos que solicitarem o acesso, na realidade, à distribuidora até dia 7 de janeiro do ano que vem, e desde que também cumpram marcos de entrada em operação comercial dos empreendimentos, tá? Isso é bastante importante, não é só solicitar o acesso, tem que também cumprir esses marcos de entrada em operação comercial, que é o COD aqui. Para esses projetos, até a próxima revisão tarifária da distribuidora, fica mantida a regra anterior de tarifa, ou seja, não se aplica a nenhum daqueles componentes de TE e TUSD, a geração, enfim, não vai continuar sendo cobrado, de certa forma, de uma geração líquida verificada mês a mês, e não, de fato, de uma injeção de energia, né? Isso vale até a próxima revisão tarifária da distribuidora. Cada distribuidora tem um calendário de revisões tarifárias, é um calendário que pode, depende do contrato de concessão, pode levar de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. E nesses casos, até essa data, vai continuar sendo aplicado a demanda da TUS de consumo para a unidade com geração distribuída. O que acontece após a revisão tarifária da distribuidora é que nessa revisão deverá ser estabelecido o que é a TUS de injeção, que vai passar a ser aplicado, então, para aqueles consumidores do grupo A, não agora mais só com relação ao consumo, mas uma TUS de injeção que algumas pessoas entendem que vai ser algo parecido com a TUS de geração, enfim. Mas, como um resumo, quem solicitar o parecer de acesso até dia 7 de janeiro do ano que vem e também obedecer os prazos máximos de entrada em operação comercial, terão até o final de 2045 para se manter na mesma regra de tarifa atual vigente, ou seja, que não teria a incidência de nenhuma daqueles
aquelas componentes da TE e da TUSD sobre a geração distribuída. O que acontece para os projetos novos, né? O que a gente chama de novo? Aqueles que não se enquadram nessas características acima ali de COD e de solicitação de acesso até 7 de janeiro do ano que vem. Eles vão ter uma crescente, assim, um percentual crescente de tarifa sobre o fio B, que vai se aplicar de 2023 até 2028, e a partir de 2029 eles passam a integrar a regra nova também. E eu chamei aqui de concentrado, só para dar um nome diferente, mas os projetos que têm um grande consumidor, pode até ser um projeto de geração compartilhada, que tenha 25% de uma empresa que tenha algum percentual relevante, para esses projetos não vai se aplicar esse faseamento do fio B. Desde 2023 já vai haver incidência de 100% fio B, 40% do fio A, P&D e a tarifa de fiscalização do setor elétrico. Então, a gente tem também uma regra de transição específica, diferenciada para esses projetos que não são tão difundidos, digamos assim, né, difusos, não tem tanta diversificação de consumidores. Aqui tem um ponto importante, que é um ponto que eu acredito que talvez a intenção da lei tivesse sido boa, mas a redação ela é um pouco preocupante da perspectiva jurídica, tá? E até um ponto de atenção para quem tem geração compartilhada. Ficou estabelecido que fica vedada a transferência do titular ou do controle societário do titular de unidade com microgeração ou minigeração distribuída. Esse é um ponto importante porque claramente a lei quis restringir uma prática de comercialização de pareceres de acesso, né? Uma corrida à obtenção desse parecer de acesso para depois uma transferência a terceiros. Fica claro que é essa a intenção, porque até no artigo 6º ela é bem expressa sobre a comercialização de pareceres de acesso. O efeito não pretendido, talvez, desse artigo e que pode causar e que é importante, é que muitas vezes existe uma grande empresa que tem uma unidade consumidora, por exemplo, com GD, e essa empresa está sujeita a uma alteração de controle que, na realidade, não tem o objetivo de transferir o parecer de acesso, né? Ela está num outro nível da corporação, no outro nível corporativo. Esse artigo a gente vai precisar acompanhar muito para ver se ou ele vai ser alterado ou se vai ser dada uma interpretação um pouco mais sutil para ele, porque no limite seria um artigo que poderia prejudicar uma alteração de controle de grande nível, que claramente não é a intenção da lei, né? E como a consequência é muito grave, que é o cancelamento do parecer de acesso, é um ponto de atenção e um ponto para ser acompanhado, tá? Que eu acho que a lei acabou tendo uma boa intenção, mas talvez a redação não atingiu. Na verdade, não é que não atingiu o objetivo, atingiu outros eventos que talvez não fossem parte do objetivo, né? E aqui, só para fechar, é super importante que a gente acompanhe, como eu disse, a regulação, e não só a regulação, mas como vai se dar o desenrolar da interpretação da lei pelos órgãos que de fato acabam aplicando a lei, né? Claro que no judiciário, mas até chegar ao judiciário isso se demora, mas primeiro acompanhar muito a interpretação da ANEEL dessa lei, não só a interpretação, como a emissão de uma resolução normativa, né, alteração da 484, que está prevista já para o final desse ano. Algumas coisas importantes que podem afetar o payback do projeto, né? Tem uma previsão de valoração dos custos e benefícios da geração distribuída. Esses custos e benefícios seriam
acrescidos ou deduzidos daquele do quanto que a energia vai valer em créditos, né? Então, por isso é bastante importante. Até julho desse ano, a gente tem a expectativa, está previsto na lei, na realidade, que o CNPE emita diretrizes para cálculo dessa valoração, e depois até julho do ano que vem, desculpem, a ANEEL emitiria, então, uma forma de cálculo mais detalhada desses custos-benefícios. É certamente um ponto de acompanhamento, um ponto até que talvez possa ter uma presença grande nas consultas públicas, enfim, nessa conversa junto com a ANEEL, principalmente. Além disso, a lei ela deixa vários pontos em aberto que serão objeto de regulação da ANEEL. Né? Então, acho que é um ponto positivo, mas deverá haver um formulário padrão aí de requerimento de acesso para todas as distribuidoras. Isso é um ponto claramente positivo, porque atualmente a geração distribuída ela acaba tendo, de certa forma, entre aspas, regulador em cada local, né? Porque a forma de aplicação dela acaba sendo pela distribuidora, então essa padronização ela pode ser positiva. Claro que vai talvez trazer algumas novidades aí para quem já estava acostumado a trabalhar de um jeito com a distribuidora, mas é algo a ser acompanhado. Está previsto também na lei, que é algo bastante positivo, a possibilidade de venda de energia, tanto venda de energia para a distribuidora, como prestação de serviços ancilares para a distribuidora. Esse é um ponto que eu entendo também que a ANEEL ainda deve regular melhor. Já existe regulação para serviços ancilares de geração centralizada, mas aqui eu acredito que a ANEEL vai entrar em mais detalhes, algo específico ainda para a geração distribuída. Tem previsões na lei sobre baterias, que também temos que acompanhar como que a ANEEL vai regular, se vai ter alguma consequência prática melhor. Tem revisões rápidas a sistemas híbridos, então possibilidade de combinar fontes, por exemplo. A garantia de fiel cumprimento, né? Como eu disse, é um tema que ainda vai ser melhor detalhado, com hipóteses de execução, critérios, etc., pela ANEEL. O que vai ser exatamente essa nova regra, né? Digo, nova regra de aplicação tarifária, que embora tenha os desenhos principais na legislação, ainda está sujeita a diversas definições, inclusive essa definição mesmo da valoração do custos e benefícios da geração distribuída. Também tem uma previsão de que a iluminação pública pode se utilizar de geração distribuída, acho que esse é um ponto também que deve ser acompanhado, e naturalmente qualquer outro tipo de formalidade que vier a ser exigido pela ANEEL, é sempre importante que haja esse acompanhamento. E com isso eu espero não ter passado muito do meu tempo, Zeca, eu vou encerrar essa apresentação, depois nós vamos compartilhar com todos vocês. Eu deixo aqui também os meus contatos e eu fico super à disposição para a gente continuar esse bate-papo, seja hoje no final com perguntas e respostas ou mais para frente, sempre que precisarem. Fiquem à vontade até para mencionar no LinkedIn, mandar e-mail, estou à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Júlia, muito obrigado pela apresentação, esclareceu várias dúvidas, acendeu a luz aqui para outras questões também. Recebemos algumas dúvidas pelo chat já, mas eu vou reforçar aqui aos participantes que podem mandar suas dúvidas pelo Q&A, é um ícone que fica ao lado do chat, que assim a gente consegue triar melhor as perguntas. E todas as perguntas elas vão ser endereçadas no painel, tá? Para a gente deixar a apresentação mais fluida. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Marco Morato, que vai apresentar um pouco sobre as cooperativas nesse âmbito do novo marco legal. Marco, se você pode ficar à vontade com a sua apresentação, se você tiver entre seus slides alguns pontos que já foram tocados pela Júlia, a gente pode fazer um bom debate sobre eles lá no painel. Eu acelero aqui, Zeca. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Júlia, excelente apresentação. Não é fácil, é uma coisa... É cheio de detalhezinhos, né? Por isso eu fiz a minha mais segura e genérica, vamos dizer assim.
Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo, mas ainda no modo PowerPoint, né? Não está em tela cheia. Agora sim? Ainda não. Não? Eita. Vamos lá. Quando... Foi? Agora sim. Perfeito. Tem as pegadinhas também aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Camila, sempre um prazer, sempre muito bom essa parceria. Zeca, obrigado pela coordenação e orientação do seminário. Pessoal, cooperativas, vamos lá, né? Fazer um breve relato do que a gente entende desse novo marco legal, tá? Algumas coisas a gente comunga com a Júlia, até repetir na minha apresentação, por isso eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Mas, começando, o cooperativismo sempre esteve presente na vanguarda do protagonismo das pessoas. Somos um modelo que permite a justa divisão dos benefícios econômicos de todas as atividades que atuamos. E assim, somos assim, né? Com esse espírito, o cooperativismo sempre apoiou o protagonismo dos consumidores de energia em gerar sua própria energia. Então, a Camila fez um resgate um pouquinho histórico dessa parceria nossa com a DGRV, o ACB e DGRV, que é muito anterior à energia, né, Camila? Vem lá do crédito, do século passado até, né? Vamos parar por aqui, senão a gente se compromete com a idade. Mas é uma parceria fundamental para a sustentabilidade do cooperativismo. Então, lá em 2015, 2016, a gente lançou a primeira cartilha, né? Depois daquela participação na audiência pública que a Camila comentou, a gente lançou a primeira cartilhazinha, né? Coopere e gere sua própria energia, né? Falando que isso era possível ser feito através de cooperativas. Aí, para fortalecer ainda mais, a gente fez uma nova cartilha, um guia de constituição de cooperativas de geração distribuída fotovoltaica. E nessa saga de energias renováveis e geração dentro do cooperativismo, pensando no protagonismo das pessoas, nós continuamos a série e fizemos uma oportunidade do biogás, né? E mais recentemente, está faltando aqui, a gente fez uma sobre gestão de energia no cooperativismo, onde a gente resgata esses pontos, né, anteriores, a GD, a oportunidade de você mexer agora esqueci o nome, mas era a tarifa verde, tarifa azul, tarifa branca, né? Você fazer a opção para você economizar energia, né? Melhorar a gestão de energia e também comprar energia no Mercado Livre. Então, a gente está com essa pegada e a gente deve lançar nos próximos dias um compilado sobre o que muda com a Lei 14.300, né? E quais são as oportunidades e desafios dessa lei, os pontos de atenção para essa lei. Tá? Então, para nós do cooperativismo, o principal fato dessa lei se chama segurança jurídica, né? Agora a gente tem oficialmente uma lei e também oficializa o sistema de compensação de energia, tá? E com uma coisa muito importante, né, que era uma luta nossa, olha, segurança jurídica para quem já estava. Né? Então, a gente tem um prazo aí até, a Júlia já comentou, né, até 2045 de manutenção dos benefícios atuais para quem estiver conectado ou quem se conectar ou tiver o parecer de acesso até dia 7 de janeiro de 2023. Então, isso é muito, muito importante, porque dá previsibilidade da segurança, traz uma segurança para quem já investiu, né? Então, isso era uma das premissas nossas. Aqui está um quadrozinho das componentes da conta de energia, né? Isso aí são valores médios o valor médio de todas, né? Uma média de todas as tarifas de energia de todas as concessionárias e permissionárias no ano de 2021. Tá? Então, olha, lá temos 25,5% de impostos, 13% de encargos, 17% de distribuição, 8,5% de transmissão, 28%
do custo de geração médio, né? E 8% de perdas. Bom, então, como eu comentei, os projetos já conectados, se conectarem, tiverem parecer de acesso até dia 6 do 1 ou 7 do 1, né, terão a manutenção dos benefícios até 31 de dezembro de 2045. O que quer dizer, assim, eu fiz a gente pagaria só aquele custo de distribuição, né? Uma parcela desse custo, dependendo se você é mini, você pagaria a demanda, daí a demanda vai ser equalizada se é a demanda ou a TUSD G ou TUSD de injeção, que foi criada agora, né? Mas uma parcelinha daquele custo de disponibilidade se mantém, tá? Para microgeração. Isso aqui um pouco a Júlia também comentou, né? Aqui é o escalonamento, né? Então, as componentes do custo de transmissão, distribuição e perdas, elas são, para quem se conectar depois do dia 6 de 1 de 23, ela começa a perder, né? Tem essa transição e ela vai perdendo esses benefícios. No primeiro ano, no final do primeiro ano, você paga 15% desses custos aqui, dessas 3 componentes, e assim vai para 30% em 2024, e vai esse escalonamento que a Júlia muito bem comentou. Tá? Então, quer dizer que no final disso tudo, né, lá em 2029, a gente vai ter assim, mais ou menos essa carinha na conta de energia do consumidor que fizer GD. Então, aproximadamente, lembrando que isso são dados médios de 2021, né? 8% de perdas, né? 17% de distribuição, 8,5% de transmissão. Então, seria isso. Com exceção daqueles que a Júlia comentou, dos concentrados, que são, eu vi uma pergunta aí, são acima de 500 kW-pico, quilowatts de potência. Tá? E com aquela característica onde um dos componentes, né, dessa associação, consórcio, cooperativa, tenha mais que 25% dessa potência para ele. Daí você entra naquilo de pagar já desde o início, tá? Bom, quanto ao cooperativismo, mantém cooperativismo entre as opções, né, para a realização da geração compartilhada, porém amplia o rol, e o que é muito saudável, porque às vezes a cooperativa era a única via e ficava sobrecarregada, porque a cooperativa ela tem características muito peculiares, né? Ela preza entre o equilíbrio de poder entre os cooperados, né? Eles que são os donos da cooperativa. O que a gente via eram modelos que não davam esse equilíbrio de forças dentro de uma cooperativa. Então, por ser a única modalidade de pessoas jurídicas, pessoas físicas até então, foi um escape, né? Um escape natural. Agora, com essa ampliação, né? Com o consórcio, né? Com o conceito de consórcio, com as associações, isso fica muito mais fácil, porque, de fato, vai permanecer no cooperativismo quem realmente é cooperativa e nasceu com aquilo, né? Ou se desenvolveu como cooperativa. Então, a partir de agora, o subsídio ele é bancado, aliás, a partir de 6 de janeiro de 23, essa subvenção, né, esses custos que hoje são arcados pelos demais consumidores daquela concessionária, né, eles vão ser bancados pela conta de desenvolvimento energético, tá? Que são aquela parte de encargos lá. Isso que é legal. Quem faz GD não paga encargos e por isso não vai participar do rateio de contas, né? Mas universalizou. E por que é isso importante? Porque existiam pequenas distribuidoras de energia que eles sentiam o impacto dessa GD mais. O que acontecia? Não era a distribuidora em si, mas sim os consumidores dessa distribuidora que tinham que arcar com esses custos que não eram cobertos para o consumidor que realizava um projeto de GD. Tá? Então, agora ficou muito mais equilibrado e diluído isso daí. Então, não é mais só a... Como que chama aquela? Sermofu, não a concessionáriazinha do Rio Grande do Sul,
ganhou até um prêmio de qualidade na ANEEL. Bom, mas não é só aquela concessionariazinha que vai, os consumidores daquela concessionariazinha que vão bancar, esse daí vai ser diluído com todos os consumidores do Brasil, tá? Do mercado cativo, tá? E foi reconhecido um estudo, assim, para os benefícios da micro e mini geração distribuída, ou seja, o Conselho Nacional de Política Energética e a ANEEL têm esses 18 meses, que a Júlia também comentou, para estabelecer as diretrizes da valoração dos custos e dos benefícios da micro e mini geração distribuída. Então, seria, né, aquela, realmente, olha, não é benéfico, então, nesse caso, a gente tem que ter um benefício a mais, né? Criou-se também uma proteção para aqueles pequenos agentes, como eu comentei, né, mas que vai além. Então, cria um mecanismo de proteção nos agentes de distribuição até 700 GB, quanto ao impacto dos custos não pagos pela GD, né? Então, possivelmente isso, quem vai bancar vai ser a CDE também, né, essa equalização, né? Esses são os aspectos, alguns dos aspectos que vão ser alvo de regulação, como a Júlia falou. Olha, então a gente tem que ficar atento nessas fases de consulta pública que vão seguir daqui para frente. Continua, né, proibido a comercialização de energia, né, com exceção aí da venda para o agente distribuidor, né. Continua proibido a conversão das unidades geradoras pré-existentes que operaram no mercado livre ou no mercado regulado, elas não podem participar do sistema de compensação. Então, e a lei inova quando ela incorpora o conceito de microrrede e prevê a possibilidade de venda de excedentes para o agente de distribuição de energia. Isso vai ser regulamentado pela ANEEL, né? Mas antes a gente não conseguia fazer isso. Agora a gente pode vender esse excedente de energia, né, para a concessionária supridora, né, para quem nos fornece energia, para a detentora da rede ali do local. Então é uma coisa importante, um passo importante, que pode ajudar na viabilidade de alguns projetos, né? Adoção de projetos com recursos de eficiência energética para gerar energia referente ao baixa renda, ou seja, tanto as concessionárias como empreendedores podem apresentar projetos usando recursos da eficiência energética, que é uma das parcelinhas lá que você paga na conta de luz, na CDE, são para eficiência energética, né, dos encargos, desculpa, são para eficiência energética, né, e essa eficiência energética pode ser utilizada, esse recurso pode ser utilizado para projetos que mitiguem, que gerem energia para o pessoal de baixa renda. Então, é uma possibilidade bem interessante. Também temos a possibilidade das unidades consumidoras vinculadas à geração compartilhada trocarem a titularidade de suas contas para o CNPJ da unidade geradora. Tá? Qual que é? É um pouco difícil, é meio complexo isso, né? A relação tem que ser bem estabelecida, mas o efeito prático é que daí você não é uma geração compartilhada, você é praticamente um autoconsumo remoto. E isso te dá acesso ou amplia a oportunidade de você ter isenção de ICMS, da tributação, né? Isso é bem interessante, né? E também faz com que, por exemplo, uma cooperativa agropecuária, né, que faça GD também para os seus cooperados. Eu tenho lá vários cooperados que têm galpões, que têm biodigestores, eu posso gerar nessas unidades dos cooperados e compartilhar com todo mundo ali, com a própria cooperativa. Então, isso é muito interessante, dá uma dinâmica diferente na geração, né? Então, é bem interessante também. Isso tá certo, vai ser tudo regulamentado, mas olha, o norte já está bem claro para a gente qual seria o futuro. Bom, como comentei, ainda necessitam ser regulamentadas as normas relativas a investimentos nas redes de distribuição para atender a demanda gerada na GD, estabelecer também a relação
e vínculo com investimentos prudentes previstos em contratos de concessão e permissão. Também estabelecer como vai ser esse pagamento entre agentes de distribuição, nessa compensação entre agentes de distribuição que também está previsto lá, né? Ou seja, eu posso gerar numa cooperativa permissionária e compensar numa concessionária que supre energia para ela. Então, como vai ser essa relação? Mas já está previsto lá, então isso vai ser regulamentado, né? Quanto à tributação, a gente vê com a definição, lá eu não lembro o artigo que era, que define como a produção de energia para consumo próprio, então abre uma oportunidade para o cooperativismo e para a geração compartilhada, pleitear novamente a isenção do ICMS, né? Fazer um trabalho junto às fazendas e levar isso para o CONFAS. Então, porque vocês viram lá que os tributos representam muito, né, dentro da conta de energia. Então, é mais uma coisa para a gente brigar, dá para a gente brigar nesse termo aí. Então, bandeiras tarifárias, né, a gente não paga bandeira tarifária, né, quem faz GD não paga bandeira tarifária, né, somente sobre o saldo positivo, né, da energia gerada e energia consumida. Claro, se eu consumir a mais do que eu gerei, então eu vou pagar a bandeira tarifária referente a esse componente, né, esse volume que eu tive. Bom, no nosso olhar, assim, foram mantidos instrumentos de incentivo para o desenvolvimento da geração distribuída, incluídos mecanismos que buscam o equilíbrio da distribuição e que isso se aconteça de maneira justa e sustentável, ao menos em longo prazo, né? Então, é muito interessante, foi uma evolução grande quando a gente estava trabalhando, conversando sobre o PL original ali do Lafayette. Ele evoluiu muito, né? Incorporou alguns dispositivos interessantes, né? Ainda achamos, né, que faltou um pouquinho mais da questão de aspecto locacional dessa fonte e atributo da fonte em si, dando um diferencial, porque você tem custos diferenciados de produção de energia, operação e manutenção dessas plantas, né, e benefícios diferenciados, né? Então, eu acho que, bom, mais perto da insegurança que a gente tinha, tá ótimo, é uma lei que nos confere segurança. Então, dá para investir com mais tranquilidade, e a gente já sabe mais ou menos como vai se comportar. Então, tem alguns dispositivos a serem implementados que eles são serão objeto de audiências públicas, de regulamentação, mas isso não traz um impacto significante aos benefícios econômicos dos consumidores que realizam GD, inclusive para as cooperativas. A gente, como a Júlia muito bem falou, a gente tem que ficar atento, né? Mas, assim, os benefícios econômicos macro, assim, eles estão brindados, vamos dizer assim, né? Agora é mais a regulamentação, essas coisas, acompanhar isso daí, para que isso seja feito de forma inteligível e eficiente, né? Eficiente para todos. Pessoal, era isso que eu tinha a apresentação. O Zeca passou umas perguntas, mas eu acho que a gente deixa para os debates, né? Eu pus já no slide, mas eu encerro aqui a minha apresentação e permaneço aqui com vocês para a gente conversar. Excelente, Marco. Muito obrigado aí pela ajuda. O Marco fez um endereçamento de todas as perguntas prévias, orientadoras que a gente mandou para ele, então acho que esse material vai ficar registrado aí para compartilhar, mas a gente quer ouvir de vocês, participantes, quais são as dúvidas que vocês têm agora, no momento, né? Então, fiquem à vontade para mandar no Q&A e vamos seguir aqui com o nosso evento. Agora eu vou chamar o Guilherme Susteres, o Guilherme que é sócio fundador da Samob, idealizador da Compartisol. E antes de colocar o chapéu de cooperativa, o Guilherme já atuava bastante no mercado de energia, como consultor para diversas distribuidoras e diversos atores do segmento de energia elétrica. Então, ele traz todo um background dos dois lados, né? De quem conhece bastante a regulação e quem está como empreendedor atuando no cooperativismo. Então, Guilherme, seja bem-vindo. Aguardamos as suas palavras.
Valeu, Zeca, obrigado, boa tarde a todos, sempre bom rever os amigos aqui, mais do que amigos, né? Estamos aqui numa grande família, aqui, então é sempre bom revê-los, espero que em breve a gente possa se rever pessoalmente também, saudade de dar um abraço nessa turma toda aí. Bom, e além disso tudo que o Zeca falou, eu também sou coordenador do grupo de trabalho de geração distribuída da Bersolar e conselho da Bersolar, e eu posso dizer que eu atuei bastante nesse processo de escrever ali 14.300, né? E um pouco do que a gente ouviu aqui da Júlia falando e tal. Tem uma série de coisas esquisitas no texto, porque esse texto foi escrito a 200 mãos, né? Para vocês terem uma ideia, em determinado ponto a gente fez aqui uma chamada, um Teams, da Bersolar, com a BGD, com a BRAD, com a ANEEL, com o Ministério de Minas e Energia. A gente ficou das 2 da tarde às 8 da noite escrevendo o Word e discutindo se a vírgula era aqui, se a vírgula era ali. Gente, foi de fato o parto da montanha escrever esse texto dessa lei. Isso sem falar de todos os debates que a gente teve antes disso, né? Desde ali do começo da discussão da revisão da consulta pública, né, lá das audiências públicas todas, até o grande reviravolta ali do final de outubro de 2019, até, enfim, as infindáveis reuniões que a gente teve com a ANEEL para discutir o assunto todo, enfim. Então, eu posso dizer que as coisas boas não são meus privilégios, mas as coisas ruins pode colocar na minha culpa aí, que eu tenho um pouco de culpa aí, né, nessa coisa toda. E dizer, então, que tem muita coisa que não está clara no texto, mas que está clara qual era a motivação e está claro qual é o combinado. Então, a gente seguramente espera que nesse momento de regulamentação pela ANEEL, os acordos se mantenham. Então, a gente está bem confiante nisso. Mas, tendo dito isso, quer dizer, mesmo a 414, né, que é do setor, sabe que a resolução 414 tem 10 anos de existência, até hoje a ANEEL precisa soltar ofícios circulares para esclarecer coisas, né? Mesma coisa a 482 e a 687, né? 482 tem 10 anos, 687 tem aí 7 anos. Ainda assim, vira e mexe, a ANEEL precisa... Porque tem coisa que está mal detalhada e tem coisa que a gente sabe que as distribuidoras, de vez em quando, interpretam a favor do modelo de negócio, e aí acho que tem um desafio. Então, tudo isso para dizer que, antes de começar a minha apresentação, e eu vou ser muito rápido na minha apresentação, porque 97% das coisas que eu tinha para mostrar já foram faladas de uma forma ou de outra aqui, é que acho que agora é uma hora da gente se unir mais do que nunca para ajudar a construir a regulamentação, né? Não é para criticar, não é para reclamar, não é para choramingar, mas sim para ajudar a construir, porque estamos todos aqui navegando por mares nunca dantes navegados, tá? Então, eu vou, assim, de novo, meus slides não acho que tenha nada de novo, então eu vou passar muito, muito rápido, então não se assustem se vocês acharem que eu fui rápido demais no slide, mas te garanto que vocês não vão perder conteúdo nenhum aqui, porque já falamos repetidamente sobre o assunto, né? Acho que tem essa questão do direito adquirido, acho que o Marco foi muito, 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 muito feliz, acho que esse é o grande mérito do projeto de lei, tirar a insegurança do passado, né? Isso tirava o sono de muita gente que estava com financiamento contratado, o risco de judicialização em cadeia disso daqui era absolutamente assustador. Então, acho que resolver o passado, não mexer em quem já investiu, quem já colocou, acho que foi um super mérito. O segundo grande mérito foi criar uma transição aos poucos, né? Não fazer um degrau, nenhuma descontinuidade é boa para o mercado. Obviamente que o texto tem algumas coisas que criam inseguranças. Acho que a mais clara delas é a turma do protocolo até 18 meses não vai saber qual é a regra que vai ser aplicada para eles, né? Porque o pessoal vai protocolar parecer de acesso aqui neste período aqui, antes da ANEEL soltar a regra final. E a contrapartida foi que, bom, a gente combinou então que o pessoal vai ter mais 2 anos aqui de pagar 90% da TUS de FIUB. A ideia era que pagasse 100% da TUS de FIUB, mas se vocês lerem o texto, acabou que ficou que vai pagar 90% da TUS de FIUB por mais 2 anos. Acho que esse é uma incerteza, mas enfim, foi a forma como a gente conseguiu resolver. E eu diria para vocês que essa lei está longe de ser perfeita. Ela é a lei possível, né? Acho que o Marco convive em Brasília, sabe muito melhor do que eu como é que é este mundo de discussão, de alinhamento de expectativas, né? Eu posso garantir para vocês que as noites, dias, horas que todos nós que nos envolvemos nessa discussão ativamente passamos em Brasília foi para construir um consenso,
né? Ninguém ficou 100% feliz, mas também ninguém ficou 100% infeliz, né? E a política é a arte do possível, tá? Então, acho que essa é a mensagem aqui. E a segunda mensagem é que o trabalho de metodologia do CNPE, de novo, é uma hora da gente contribuir. Acho que esses elementos que o Marco também trouxe são fundamentais, né? A lei ela foi tão exaustiva quanto possível nos elementos de benefícios da GD, mas acho que no CNPE sempre tem espaço para a gente contribuir com os benefícios adicionais aí a serem incluídos na metodologia. E, obviamente, que o CNPE, sendo um órgão político, não um órgão técnico, eles vão precisar de toda a contribuição possível do nosso lado aqui, dos aspectos a serem considerados. Então, quero conclamá-los a ajudar nesses debates, seja individualmente, seja aqui por esse grupo, seja através das associações como a AB Solar, para a gente contribuir nesse debate. Acho que, de forma geral, que desse slide é o mais relevante para dizer, o resto vocês já conhecem bem, então não vou perder muito tempo. Esse lance da flexibilização das modalidades acho que foi importante, né? E eu me orgulho de dizer que o benefício da cooperativa de não pagar, de não depositar garantia de fiel cumprimento tem dedo meu direto, né? Eu diretamente liguei lá para o deputado Lafayette, escrevi o artigo pedindo para ele considerar as cooperativas, porque ninguém vai criar uma cooperativa só para fazer parecer de acesso, então não faz muito sentido, e o objetivo do direito, então acho que foi uma super vitória para o nosso setor. Eu me orgulho de dizer que eu tive uma atuação direta nesse aspecto, porque eu acho que é importante. A gente perdeu a Solar ao limite de 5 para 3 mega, e acho que tem gente que teve uma leitura equivocada, achando que se tiver bateria a Solar volta a ser 5. Não, mesmo Solar com bateria é 3 mega, tá? E essa foi uma concessão que o setor, que a AB Solar, que o setor topou, porque na prática as distribuidoras estavam já limitando o parecer de acesso a 2,5 MB mesmo. Então, embora pudesse ser 5 MB, as conexões com 5 MB já não existiam, na prática já não estavam mais acontecendo. Tá? Então, acho que é importante todo mundo ter essa visibilidade. Super importante o processo de solicitação de acesso. Quem está vivendo agora, tentando parecer de acesso nesse período, sabe que as distribuidoras reprovam o projeto depois de 45 dias de análise, dizendo que faltou o número da página 7 e sem número de páginas consegue analisar. Então, esse negócio, e não é exagero, está acontecendo isso, e a gente sabia que isso ia acontecer, assim, é do jogo. Então, de novo, é importante que quando isso acontecer com vocês, formalizem as reclamações nas ouvidorias da distribuidora, da ANEEL e também das associações, para a gente poder mostrar lá para a ANEEL e evitar que isso aconteça. E a gente só está no segundo mês, terminando o primeiro mês, está começando o segundo mês de 12 meses, então isso seguramente vai piorar daqui para frente, né, esse tipo de atuação. Então temos que ser muito vigilantes em relação a isso, vai ser importante do nosso lado isso. O Marco falou bem da história da mudança de titularidade, que traz esse benefício do ICMS, embora tenha uma série de implicações importantes, legais, operacionais, porque quando você muda a titularidade, você passa a ser responsável financeiro junto à distribuidora. Então, se tiver inadimplência, a distribuidora não vai cobrar o consumidor, vai cobrar a cooperativa pela inadimplência. E aí, se a cooperativa resolver não pagar, porque o cooperado não pagou, então a cooperativa também não vai querer pagar, a distribuidora vai lá e vai cortar o cooperado, e o cooperado pode entrar na justiça dizendo que ele precisa ser ligado, que não foi culpa dele que não foi pago, e ele vai querer mudar a titularidade de volta para ele. E quando você muda a titularidade de um CPF para o outro, de um CNPJ para o outro, as dívidas do anterior não vão para o novo. Então, tem um risco aí de jogadas aí com lance de inadimplência, corte, é um ponto super crítico. O Zeca, que trabalhou na distribuidora, sabe bem que o maior volume de processos que as distribuidoras tomam tem a ver com corte de consumidores, a justiça tende a mandar ligar porque é serviço essencial, etc. E tal. E aí a cooperativa fica se responsabilizando por uma inadimplência que não é dela. Então, não é direto, não é um negócio óbvio. Além da regulamentação das distribuidoras, a gente tem que pensar com muito carinho e cuidado como é que a gente protege a cooperativa de reflexos de inadimplência daquele cooperado, de um cooperado em particular. Bom, já falamos aqui da frequência de fiel cumprimento. Acho que é importante essa questão da vedação de comerciantes de parceiros de acesso. Isso é muito bom para o mercado. Assim, tem muito parceiro de acesso de gaveta aguardando fila. Obviamente que não está claro como é que a ANEEL vai fiscalizar isso, vai monitorar isso, né? A doutora Júlia falou bem que tem operações de M&A que não tem nada a ver com isso,
Porque imaginem que a Ambev resolve comprar uma cervejaria pequena, aquela cervejaria tinha um parceiro de acesso e a cervejaria vai perder o parceiro de acesso porque a Ambev comprou ela, não faz sentido nenhum isso daqui. Obviamente não era o espírito da lei, foi alertado, mas no espírito de passar logo a lei, falar, não, tá bom, a gente sabe disso, quando chegar na hora, né, não vai cancelar o parceiro de acesso, então a gente confia um pouco nesse aspecto, no direito de ampla defesa e provar que a operação não é uma operação de compra de parceiro de acesso. A mudança de tools de carga para tools de geração, né? Eu sei que o texto diz garantir como injeção, não sei o que lá, mas fiquem tranquilos que o que está combinado com a ANEEL é que é a tools de geração, não é uma tools de nova, não é uma tools de GD nova, não, é a tools de geração sim que a gente conhece. Esse é o compromisso da ANEEL, é isso que está todo mundo claro que vai funcionar. Então, mesmo mudar para tools de geração, mas, como todo mundo já sabe, quem já está em operação só vai mudar para tools de geração na próxima revisão tarifária da distribuidora, porque ela precisa fazer um reset das receitas dela. Tem um outro lado disso, que vocês precisam tomar cuidado, que o fator K das distribuidoras, do encargo sobre a responsabilidade da distribuidora, deixa de ser calculado com base na TUS de carga, também passa a ser calculado no caso da TUS de geração. Então, conexões que antes não pagavam nada porque o encargo de responsabilidade da distribuidora era autossuficiente, podem ter que começar a pagar a participação financeira do consumidor, tá? Então, ponto de atenção aí, nem tudo são rosas, mas acho que é um ganho importante aqui, é um reflexo real do uso da rede, né? A gente usa como geração, tem que pagar como geração. Bom, a doutora Júlia falou aqui do lance da prestação de serviços e venda de excedentes, tem muita água para rodar embaixo dessa ponte, o mercado de serviços ancilares, ele foi criado originalmente em 2004, 2005, eu ainda estava na Duke Energy nessa época, e é um mercado que não existe, na verdade, então tem muita ainda para acontecer. O lance da equipação da ajuda à produção foi um enorme benefício, o Marco falou disso, da questão do ICMS, mas também tem a questão de que a autoprodução não paga CDE, não paga encargos, só paga encargos sobre parcela líquida, então, seja lá qual for a solução final do CNPE, se a gente equiparar a autoprodução, seguramente custos de encargos não podem recair sobre os consumidores, então isso é um benefício. Infelizmente, a gente foi vetado no parágrafo, no artigo que nos enquadrava como infraestrutura, e a Absolar está trabalhando ativamente para tentar derrubar esse veto, até porque foi um acordo com o Ministério de Minas e Energia para ter esse texto. A gente está trabalhando para retomar o acordo que foi feito ali, isso é importante para a gente como mais um veículo de financiamento para as nossas fontes, ajuda, inclusive, a descarregar fundos constitucionais, né? Ajuda a tirar, em vez de ter que ir lá no Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, para pegar dinheiro para a GD, a gente consegue emitir debêntures de infraestrutura diretamente e libera esses fundos constitucionais para outros projetos sociais que não têm essa oportunidade. Acho que é bacana para todo mundo isso. E é importante aqui a questão dos benefícios. Vai ter, como eu disse, essa atuação institucional aqui para te garantir caminho favorável do nosso pleito aqui como geração distribuída e conseguir continuar gerenciando os benefícios socioeconômicos que a GD faz e que, de fato, são positivos para toda a sociedade. Gente, como eu prometi, curto e doce, short and sweet, como dizem os americanos, para a gente ter tempo aqui do debate. Eu tenho certeza que essa não vai ser a última conversa que a gente vai ter sobre esse assunto. Mesmo lá na Absolar, a gente vai lançar um podcast ainda agora no mês de março, para debater esse assunto. Todo mundo está fazendo live, vídeo, enfim. Acho que tem muita coisa que a gente só vai aprender mesmo na prática desse assunto. Então, obrigado aí de novo pelo convite. Acho que temos aqui mais uns 20 minutinhos de debate. Eu vou parar de falar, então, para vocês poderem, para a pessoa conseguir falar. Excelente, Guilherme. Obrigado pela apresentação, obrigado também pela atenção aqui no controle do tempo, né? Muitos tópicos foram cobertos também pela Júlia e pelo Marco, então acho que a gente pode privilegiar os participantes agora e responder algumas perguntas vindo deles. Queria dizer que as perguntas podem ser enviadas pelo Q&A. O Marco Morato já está ativo aí respondendo algumas perguntas que foram enviadas, ele já respondeu por escrito também. Uma delas é muito bacana e eu vou colocar ela aqui para os outros palestrantes opinarem também, tá, Marco? Que foi a pergunta do Wilson Moreira Júnior, né? Como fica a questão da entrada das novas unidades consumidoras em cooperativas já existentes, que possuem geradoras enquadradas na norma antiga? Elas vão se beneficiar da norma antiga ou vão se enquadrar na nova? Em outras palavras, novas unidades consumidoras que entrarem após janeiro vão se beneficiar da norma antiga? Como que você interpreta isso, Guilherme?
Perdão, é Tá no mudo, exatamente a resposta do Marco. O que determina se o consumidor vai se beneficiar da regra atual ou da regra antiga é a unidade consumidora onde está a geração. Então, a entrada ou saída de beneficiários de uma unidade consumidora, os consumidores vão se beneficiar da regra daquela geração, né? Então, está absolutamente claro. Inclusive, se a unidade de geração mudar de titularidade, ela também continua valendo a mesma regra, né? Como bem disse aqui o Marco, se tiver aumento de potência da unidade da geração, a parcela em que a potência foi aumentada vale a regra nova, a parcela da potência antiga vale a regra antiga. Como a ANEEL vai regulamentar isso? Enfim, vamos descobrir no tempo certo. Acho que nem a ANEEL pensou nesse assunto muito, mas é isso aí. A ideia é que vale o marco, os beneficiários dos créditos herdam a classificação da unidade consumidora de tal geração. É isso que é o combinado, é isso que é o alinhado com a ANEEL, então a regulamentação deve refletir isso também. Ok. Júlia, quer comentar algum ponto em relação a essa dúvida dos consumidores já da cooperativa e novos consumidores da cooperativa? Na verdade, eu concordo completamente com o Guilherme. Eu quero só aproveitar essa oportunidade para, enfim, complementar um pouco da minha fala. A gente vai enviar uma versão revisada da apresentação tinha um typo lá, que era o typo do número da resolução, a gente vai enviar devidamente corrigida. Sobre o processo legislativo, né? E isso é uma coisa que acho que das mais positivas da ANEEL, eu acho, atual pelo menos, que é o processo, nada está sendo feito às escuras e de surpresa para os agentes, né? Está tudo sendo muito bem conversado, e isso é das coisas mais importantes. E é natural que surja uma perspectiva nova, de algo que em determinado momento ainda não se tinha pensado. Com certeza a gente ainda vai ver muitas novidades aí de interpretação dessa lei daqui para frente. Eu sei que não é muito relacionado ao tema, Zeca, só pediu fazer esse esclarecimento, esse detour. Tá bom, tá esclarecido. Temos também aqui duas perguntas do Sérgio Benck, né? Uma delas é bem simples, mas a segunda eu gostaria que vocês endereçassem, né? A primeira, ele pergunta qual é o prazo entre uma revisão tarifária e outra, e na sequência ele perguntou a questão da TUS de injeção, ela se daria no parecer de acesso e no caso de uma usina nova, como que funciona? Eu acho que talvez o Marco pode fazer iniciar. Marco também queria comentar algo em relação à pergunta anterior, isso? Não. Era mais sobre essa mesmo, e dá um parecer aqui, né? Olha, pessoal, os debates, eles ganharam tanto em qualidade, estão ganhando tanto em qualidade. Se você vê uma conscientização de todo mundo sobre o tema, isso é muito bacana, né? Então, é muito interessante, porque antes você ia em algum debate, tinham pessoas e até participantes, né, que estavam ouvindo lá, né? Eles vinham com umas perguntas assim completamente desconexas. Não, o pessoal está bem focado assim. Então esse debate da GD foi muito engrandecedor para a gente criar um conhecimento e construir esse conhecimento juntos, né? Então é muito interessante. A revisão tarifária da concessionária é feita a cada 4 anos, tá? Nesse intervalo você tem uma revisão, um reajuste tarifário, né? Que acontece anualmente, mas a revisão tarifária, onde são computados os novos ativos, os ativos que entraram em funcionamento, são a cada 4 anos. Tá? A segunda pergunta eu passo para os meus colegas, que são muito mais experts aí, mas então é isso. Então, quem gostaria de começar essa? Júlia ou Guilherme? Sobre em que momento vale a TUS de G, é isso? O meu entendimento se você entrou com solicitação de acesso agora, com a lei já em vigor, você já vai se beneficiar da TUS de G. Se você já está com o parecer de acesso, se a usina se você já está com o CUSD assinado, você só vai se beneficiar da TUS de G a partir da próxima revisão tarifária da distribuidora. É essa a pergunta, né? Exato.
Eu vou repetir para a Júlia poder analisar e para você avaliar se a pergunta, a resposta foi correta. A questão da TUS de injeção, ou TUS de G, né, como o Guilherme já adiantou, a questão da TUS de G não se enquadraria no parecer, não se daria no parecer de acesso e no caso de uma usina nova. Então, Júlia. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode acompanhar melhor quando a ANEEL regular. Eu fiquei com a impressão que essa divisão antes ou depois da revisão tarifária da distribuidora seria porque talvez na revisão tarifária a ANEEL deixasse um pouco mais expresso o que seria o conteúdo finalmente ela faria essa correlação, né, da TUS de injeção com a TUS de geração, enfim, como o Guilherme já nos antecipou. Mas acho que é um ponto a ser acompanhado, Zeca. Só complementando, só complementando, seria mais o ajuste entre a diferença da demanda que hoje você contrata, né, contratou ou contrataria, com essa nova, o valor da TUS de G, vamos dizer assim, o TUS de injeção, né? Então é mais isso. Mas o Guilherme e a Júlia estão corretos ali, né, nessa avaliação. Pelo menos é o que a gente entende, né? Isso. Qual que foi a discussão ali, né? Quando a gente estava escrevendo esse texto na lei, né? Quando no processo de revisão tarifária, a ANEEL calcula para as distribuidoras a receita receita requerida para remunerar os seus ativos. E aí a ANEEL calculou que você tem lá 100 consumidores que precisam pagar uma determinada linha de distribuição que custa R$100. E se a GD é uma desses consumidores, então cada um paga R$1. Se a GD vai pagar um pouquinho menos por aquela linha, os outros precisam pagar um pouquinho a mais. Por isso que tem que esperar a próxima revisão tarifária, que é quando a tarifa é recalculada, dada essa nova realidade. Então, não pode ser do dia para a noite, senão vai faltar dinheiro ou vai sobrar dinheiro para a distribuidora nesse processo. Tem um ponto de atenção da TUS de G que não sei se as pessoas se atentaram, que é o seguinte: se você é um consumidor hoje, de A4, demanda contratada de 200 kW, se você põe uma GD de 200 kW, está tudo certo. E se você quiser pôr uma GD de 300 kW, você precisava aumentar a sua demanda contratada para 300 kW. Hoje, com a nova regra, se você é um consumidor com 200 kW e tem uma GD de 200 kW, você precisa pagar duas tarifas. 200 kW da sua demanda que você consome e 200 kW para a potência que você injeta. Não é o líquido, você vai pagar duas tarifas, a que você consome e a que você injeta. A boa notícia disso é que se você quiser aumentar de 200 para 300 kW, esses 300 kW você vai pagar a sua TUS de geração e não a TUS de completa. Tá? Então, ponto de atenção da leitura da lei para não criar arrependimentos depois. Tá? Pelo menos a minha interpretação do texto da lei, conforme eu a leio. Ok. Tem mais uma pergunta que chegou aqui pelo Q&A. Essa eu vou gostar de ver o debate, né? Qual que é a relação do Programa de Energia Renovável Social, o PERS, previsto na 14.300 com a geração compartilhada? Quais as possibilidades para se aplicar a tarifa social de energia para desenvolvimento de projetos? Essa é boa. Eu acho que não sei se a Júlia quer começar. Eu acredito que esse tema do PERS, ele seria bem interessante a gente ouvir, talvez, não sei se do Gustavo ou do Marco, que tiver essa interação mais próxima durante a escrita, né? Como diz, são de certa forma quase pais aí da legislação. Não sei se Gustavo e Marco gostariam de comentar. Então, talvez, Guilherme, Guilherme. Eu acho que as pessoas que são capazes de responder esse assunto não estão nesta reunião. A gente pode chutar, elocubrar, sugerir. Agora, o que de fato vai acontecer? Deixa eu até, Guilherme, fazer um resgate. Isso, no meu entendimento, tem como base um projeto piloto que o Ministério de Minas e Energia se propôs a fazer ainda em 2017, que seria incentivar a criação de usinas e de cooperativas, né, de geração para gerar energia que teriam como destino os consumidores da baixa renda, né? Com isso, eu promoveria a geração de energia renovável e, com isso, eu baixaria os custos, os dispêndios
que a baixa renda, a tarifa de baixa renda tem na CDE. Ou seja, eu usaria esse recurso para investimentos ao invés de fazer somente um repasse, um pagamento desse benefício. Então, tendo essa ótica, ela se relaciona assim, e se você vê, está segregado, não tem muito com geração compartilhada, mas é um sistema de compensação, de geração e compensação de energia específico para essa finalidade da tarifa social. Então, como o Guilherme disse, a gente tem que ver como que vai se dar essa regulamentação, como vai ser dada essa arquitetura para isso em específico. Mas eu imagino que seja, como o Guilherme falou, vamos chutar, né? E Júlia, eu fui bem escanteado na elaboração dessa lei, que eu bati muito no começo. E ficava, não, esse cara é muito chato. Então, deixa fora. Sorte que tem o Guilherme que participou lá e foi. Né? Porque, assim, a gente vê o setor elétrico, ele é cheio de peculiaridades, né? Então, você tem muita coisa. Eu sou, assim, era muito crítica em algumas coisas, assim, então... mas foi muito boa, a lei ficou muito boa. Parabéns para o Guilherme, parabéns para a equipe lá, Guilherme, quem participou lá, que ficou bacana, eu acho que foi um conjunto. E essa solução do tarifa social é uma coisa bem bacana também, que você amplia a possibilidade de investimentos de eficiência energética para gerar energia que vai energia renovável que vai abater na conta dessa tarifa social dessas pessoas. Então o mecanismo é muito legal. Basta regular agora, regulamentar, para a gente conhecer mais detalhes e participar dessa regulamentação também, né? Nas audiências públicas, a gente dá nossas opiniões lá. Ok, eu vou então resgatar uma das perguntas que recebemos previamente dos membros, tá? É uma pergunta de ordem bem prática, mas também vai ser do nosso exercício de interpretação, né? Foi em relação ao consórcio de pessoas físicas, né? Ele precisa ser registrado na junta comercial, né? Existe a figura de consórcio de pessoa física na junta comercial. Será que isso vai sair como planejado da lei? E talvez eu comece com a Júlia. É uma excelente pergunta. Atualmente já existe uma linha de interpretação que é que haveria consórcios atípicos. E você chamar de consórcio atípico seria uma forma de você sair da previsão da lei das SAs, né, que é o que dá origem, é o que gera a necessidade de você registrar na junta comercial. Agora, tem também uma outra questão bastante importante, que é a questão tributária, né? O registro do consórcio na junta, ele tem implicações tributárias, você tem um CNPJ, você tem obrigações acessórias, então, eu acho que, assim, a legislação, sim, ela menciona agora pessoas físicas no consórcio. Acho que um ponto importante vai ser acompanhar até com as juntas comerciais, como que elas vão interpretar isso, né? Se vão começar a permitir o registro dos consórcios na junta, talvez tenha que ter uma alteração das instruções normativas do DREI, que regulam, assim, esses procedimentos mais burocráticos de registro, né? Mas é uma excelente pergunta, assim, acho que, por enquanto, a resposta é que está num limbo, né? Como a legislação até então especificamente não previa isso, não seria, até por enquanto, não seria um registro na junta, né? A gente poderia dizer que é um consórcio atípico, mas ainda sujeito a entendermos essas outras questões, por exemplo, inclusive a questão tributária, de obrigações acessórias, enfim, mas é um bom ponto. Ok. Marco, gostaria de complementar em relação a esse exercício? Já chegou algo do tipo via OCB? Zeca, ainda não, né? Mas, como a Júlia muito bem falou, a gente vai acompanhar, é uma novidade, né? E vai saber os contornos, né? Agora, como está previsto em lei, você deve ter um debate, uma regulamentação disso aí também, né? Que vai além da ANEEL, nesse caso, né? Você envolve outras instituições e agentes do poder público para definir isso daí, né? Então, não é uma coisa mais Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e nós daqui, né? OCB, cooperativas.
é uma coisa mais ampla, mas vamos acompanhar, né? Ok. Guilherme, gostaria de pontuar alguma coisa de você que tem participado de várias discussões? Olha, eu confesso que eu sou engenheiro, não sou advogado, então... E acho que se os advogados Boa, não conseguem dizer quem sou eu para dizer alguma coisa. Mas é que eu posso dizer que esse assunto cada dia, cada enxadada é uma minhoca, né? Outro dia o pessoal de Minas descobriu que quem é MEI não pode participar de consórcio, quem é empresa inscrita no Simples não pode participar de consórcio também. E aí, pessoal, por isso que muita gente resolveu abandonar consórcio e ir para cooperativa. Eu, como sou um grande fã do modelo de cooperativa, para mim é imbatível, né? Acho que é a forma, por incrível que pareça, eu acho que é a forma mais flexível que existe de organização. E então eu confesso que eu não estudei muito a fundo as outras formas de organização, não. Obrigado, então, Guilherme. E, pessoal, recebemos várias perguntas no Q&A, tá? Mas o nosso tempo está acabando. Muitas delas foram respondidas de forma escrita, então nós vamos salvar essas perguntas e respostas e compartilhar com todos os participantes, né? O canal fica aberto se vocês quiserem nos enviar novas perguntas por e-mail para a gente debater em outros encontros do GT, mas agora temos que caminhar para um encerramento. Eu vou pedir para a Júlia, para o Marco, para o Guilherme fazerem uma conclusão, 2 minutinhos para cada, só para fazer um fechamento desse painel. Vou ser um pouco mais generosa dessa vez, Zeca, e a todos, só agradecer novamente. Foi também, acho que muito rico para mim ver como nós tivemos bastante tempo, e eu peço desculpas por ter até tomado um pouco do tempo dos outros palestrantes, mas mesmo assim as apresentações ficaram muito complementares, né? Quando eu estava vendo a apresentação do Marco, eu vi, nossa, ainda tinha tantos outros temas para tratar, e depois, de novo, o Guilherme conseguiu ter novamente novidades na sua apresentação. Com certeza é um tema muito, muito amplo e que a gente precisa acompanhar para ver como que vai se desenrolar, mas acho importante, acho que o que o Marco mencionou, que a lei traz mais segurança, né? Então, agora a gente já tem uma ideia do que virá pela frente. O que faltam agora são apenas detalhes. Marco? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer também pelo empenho de vocês em levar essa informação de qualidade, agradecer os colegas, a Júlia, o Guilherme. Poxa, é fundamental que a gente esclareça, construa esse conhecimento juntos, né, para que a gente também trabalhe junto na regulamentação, né, crie força, consenso. Então, sou extremamente agradecido, fico à disposição de todos, né, para a gente debater e construir esses conhecimentos, tirarem dúvidas, trocarem ideias, né, a gente está à disposição de vocês, né, e com o desafio de fazer com que a energia renovável caminhe com o protagonismo dos cidadãos, das pessoas, né, independente se é uma cooperativa, se é uma associação, mas que a energia renovável e o poder de decisão fique na mão do consumidor, né, e ele seja proativo também, né, tenha direitos e deveres e seja mais proativo nessa relação. Então, fico à disposição de vocês. Parabéns, Camila, parabéns, Mônica, parabéns, Zeca, parabéns, Aço, Júlia, Guilherme. Bom estar aqui, bom estar alinhado. Então, conta com a gente, tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês. Vou passar agora a palavra para Camila Yap, da DGRV, para fazer o encerramento formal do nosso encontro. A todos os participantes, muito obrigado. Faltou o Guilherme, não faltou? Opa, perdão, Guilherme. 1000 perdões. Eu pulei, mas não passei para você. Só porque o Palmeiras não tem Mundial, você está bravo comigo, né? Na verdade, queria agradecer também aqui o convite, e acho que a mensagem que eu queria deixar para todo mundo é que nem o CNPE, nem a ANEEL, ninguém vai subir lá no Monte Sinai e esperar que venha dos céus a regulamentação dessa regra, né? Acho que é nosso trabalho, como setor, se reunir e contribuir para os debates de forma ativa, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de ir lá nas discussões, né? Ninguém é onisciente, ninguém é genial sozinho. Acho que nós, como organização
aqui como grupo de cooperativas e também as associações, e aí eu estou falando em nome da Bessolar também, mas enfim, cada um com a sua associação que participa, por favor, se engajem no debate, porque depois não adianta reclamar e dizer, se fosse eu teria feito diferente e não participou do debate. Então, por favor, engajem-se no debate também, tragam as experiências de campo, da vida real, porque o pessoal que vai regulamentar não necessariamente conhece o dia a dia da vida real ali. Então, é sempre bom trazer um pouco dessa realidade para ajudar nos debates. Então, por favor, se envolvam, se engajem. Se vocês tiverem dúvida de como fazer isso, podem entrar em contato comigo, tenho o maior prazer. Seja como a Bessolar e seguramente a Camila e o Zeca vão conseguir ajudar a gente a se organizar aqui como grupo das cooperativas. Então, obrigado mais uma vez e sempre uma honra e fico aqui à disposição para o pessoal se quiser mais bater um papo sobre esse assunto. E agora sim, obrigado, Guilherme. Desculpa mais uma vez aí pelo pulo. Estou de olho aqui no relógio, preocupado em não extrapolar o horário. Mas, Camila, com você. Gente, muito obrigado. Quero agradecer realmente imensamente aí a Júlia, o Marco e o Guilherme. Eu acho que foi realmente muito interessante, muito complementar mesmo. Deu para esclarecer muitas dúvidas. Acho que vimos também algumas oportunidades aí, também alguns pontos de atenção, que eu acho que é importante a gente ter claro agora. Convido, como o Guilherme fez, a todos a se envolverem aqui. Eu acho que, como grupo, a gente já fez algumas coisas juntos, vamos continuar fazendo. E convido também a gente entrar junto com as outras instituições que estão trabalhando, né? Vamos ganhar força, vamos dar corpo a isso. Como cooperativa, a gente sabe, né, que que um não consegue fazer sozinho, conseguimos juntos. Eu acho que é importante, né? E é importante ter todos esses olhares realmente da base. O que o Guilherme falou é muito importante. Quem está lá regulamentando não sabe a realidade ali do dia a dia. Então, a gente tem que levar isso para eles. Então, como que a gente vai fazer? Vou provocar aqui o grupo a gente pensar se vai ser de novo uma equipe, um subgrupo que a gente vai criar, ou o que nós vamos fazer aí. Deixo todo mundo aí com a tarefa para pensar um pouco. E, enfim, para a gente finalizar aqui, quero propor nosso próximo encontro no dia 14 de abril, abril a cada 2 meses, 14 de abril, próximo encontro ordinário, se a gente achar necessário, a gente, né, se encontra antes, temos aí os canais para fazer isso, mas o mais tardar, e nesse momento a gente se encontrar aí no nosso bate-horário da tarde, que é às 2h30, para discutir mais alguns temas. Acho que o canal está super aberto, todos conhecem aí os canais, se não conhecem, então aí, enfim, comigo, com o Zeca, quando vocês conseguirem, a gente vamos juntar força, vamos discutir, vamos falar junto e colocar isso adiante. Mais uma vez, então, muito obrigada a todos pela participação, por estarem aqui. Nós vamos gravar, né? Esse evento foi gravado, a gente vai disponibilizar e também as apresentações que estiverem disponíveis a gente manda para vocês. Então, Zeca, muito obrigada aí pela coordenação, pela moderação, por todo o trabalho e obrigada e boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Boa tarde.